No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O Ministério Público do Rio diz ter encontrado indícios de que a Igreja Universal foi usada para lavar dinheiro da corrupção na prefeitura. Desembargador derruba liminar e aulas na rede particular do Estado do Rio podem ser retomadas hoje, mas outra decisão da Justiça impede aulas presenciais na capital. Pressão popular e de lideranças políticas pela candidatura de Marcelo Freixo aumenta após denúncias contra Paes e Crivella, mas PSOL nega a mudança. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 14 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O recrudescimento das denúncias contra o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o ex-prefeito Eduardo Paes, ambos favoritos nas eleições municipais em novembro para voltarem a ocupar o cargo, impõe uma resposta imediata das forças que se dizem de esquerda no município. E eu não digo apenas uma ação pela via judicial ou institucional, essas mais do que obrigação, dada a gravidade dos crimes que teriam sido cometidos. Contra o bispo licenciado da Igreja Universal, além do episódio dos Guardiões do Crivella, uma milícia arregimentada pelo chefe do executivo no município para intimidar a população e a imprensa na porta dos hospitais, a nova acusação do Ministério Público diz respeito a um suposto QG da propina na prefeitura, com utilização até mesmo da instituição religiosa fundada pelo tio de Crivella, Edir Macedo, para lavagem de dinheiro. Coisa pesada mesmo, de criminoso profissional. No caso de Paes, ele passou a condição de réu na Justiça Eleitoral por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral, acusado de receber 10,8 milhões de reais em vantagens indevidas durante sua campanha em 2012. Os partidos ditos progressistas devem, mais do que nunca, buscar a formação de uma chapa que tenha viabilidade eleitoral no pleito do fim do ano para evitar que essas duas figuras nefastas da política fluminense cheguem ao segundo turno, algo que se desenha afora as denúncias. A possibilidade de uma candidatura com força nas urnas foi desfeita quando Marcelo Freixo, então pré-candidato do PSOL com apoio do PT, desistiu de concorrer à prefeitura por não conseguir dialogar com PDT, PSB e Rede, já que os partidos lançaram um nome para a disputa. A grande questão é que, além da pressão popular e de algumas lideranças progressistas que surgiu nos últimos dias por conta dos fatos, a aliança PDT, PSB e Rede desmoronou, já que o partido de Ciro Gomes lançou a deputada Marta Rocha por conta própria, desrespeitando um acordo feito com as demais legendas que passava pela realização de uma pesquisa nas ruas para saber qual dos nomes indicados pelos partidos teria mais condições de ter sucesso eleitoral. Marcelo Freixo, como todo mundo sabe, é uma figura que pode unificar a esquerda. Ele, de alguma forma, se tornou maior que a legenda que representa. Guardadas as devidas proporções, é algo como se dá na relação entre o ex-presidente Lula e o PT. Freixo ultrapassa barreiras partidárias. No entanto, o PSOL segue firme na ideia de manter a deputada estadual Renata Souza como candidata. Ainda que Renata seja um bom quadro, ela não tem experiência em disputas para o executivo e seu nome é pouco conhecido entre a população do município. A esquerda precisa, neste momento, deixar os programas partidários de lado em busca de unidade para ter alguma chance de chegar à prefeitura da segunda maior cidade do país, algo fundamental para se combater o bolsonarismo.
Esta é a chance que temos de derrotar as velhas oligarquias corrompidas da política no Rio de Janeiro, que dominam o município há pelo menos 2 décadas, na busca de uma sociedade mais justa e livre dos interesses de grupos religiosos e criminosos. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia para você, Anderson, para toda a equipe do programa Faixa Livre e para toda a audiência, grande audiência do programa em todo o Brasil. Nesse começo de semana, essa segunda-feira. Um abraço a todos. Henrique, muito obrigado por mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, a situação do prefeito Marcelo Crivella se complica a cada dia. Na última quinta-feira, tivemos aquela operação do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil, que teve como um dos alvos o chefe do executivo no município. Foram realizadas buscas na casa de Crivella e na sede da prefeitura. A ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. O celular do bispo licenciado da Igreja Universal foi apreendido. Conforme as investigações, empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município entregariam cheques a Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, então presidente da Riotur. Em troca, Rafael facilitaria a assinatura dos contratos e o pagamento das dívidas. No total, 17 pessoas foram alvo dessa operação. Fato é, Henrique, é que à medida que as eleições municipais se aproximam, o cerco se fecha para o Crivella. Olha, Anderson, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que situar todas essas operações policiais a partir de investigações do Ministério Público, ou federal, ou estadual. Eu creio que isso tudo tem a ver com uma espécie de uma resposta, não é, da turma da Lava Jato a esse cerco que se faz às ilegalidades promovidas do ponto de vista das investigações e tudo mais, desde essa Operação Lava Jato, Lava Jato teve como alvo o ex-presidente Lula, enfim, que o levou a ser declarado inelegível no processo eleitoral 2018 e que teve uma influência muito grande, não é, no golpe de 2016 que levou o senhor Michel Temer à presidência da República. Então, acho que o primeiro lugar que a gente deve, nesse debate todo,
né, operação para lá, operação para cá, contra fulano, beltrano, cicrano. Veja, são tantas operações policiais a partir de articulações da Lava Jato, não só no Rio, mas em nível nacional, não é? E o momento é de pressão muito grande a partir do momento que o presidente, que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, rompe com o presidente Jair Bolsonaro, não é? A gente vê claramente, não é, uma tentativa de pressionar esse grupo da Lava Jato. Não por acaso o senhor Deltan Dallagnol, não é, pede o boné e sai de toda essa articulação da Lava Jato, mas há uma resposta. E particularmente o juiz Bretas aqui do Rio, que é muito articulado com Bolsonaro, né? Andou inclusive frequentando inaugurações com ele, inclusive é alvo de uma investigação a esse respeito aqui no Rio. Então, acho que a gente não pode ser inocente e útil, não é, e pensar que tudo isso está sendo feito em nome do combate à corrupção. Não é? No caso do Crivella, essa investigação é interessante porque ela vai a partir da Polícia Civil, e a impressão que eu tenho é a seguinte: essa turma da Lava Jato está chutando para todo lado, porque estão esperneando. Né? Então é preciso prestar serviços urgentemente, né, para a sociedade, né, para que a sociedade dê a eles o aval político de continuar as investigações da forma que querem, fazendo um monte de ilegalidade. Eu não tenho como afirmar, né, se o andamento do processo contra o prefeito, aí as investigações contra o prefeito, estavam aqui do Rio, Marcelo Crivella, ofereciam as condições para este tipo de operação. Eu sou leigo nisso e não vou entrar nesse mérito. Mas é interessante a gente observar, não é, que enquanto o governo do Estado, né, teve, aí do senhor Witzel, teve muitos problemas com as organizações sociais, não é, junto à Secretaria de Saúde, e o Edmar Santos, a denúncia que fez, essa história de delação premiada e tudo mais, já o prefeito Crivella parece que tinha como bastião aí a Rio Tour, né? Porque eu me lembro bem desse Marcelo Alves, o Carequinha, ex-presidente da Rio Tour, falava grosso, né? Aparecia, dizia que ia fazer e tudo mais. Eu me lembro, inclusive, do Réveillon, né, desse ano, como do ano passado, perdão, 2019, essa coisa toda, como foi polêmico, enfim. Mas o mais importante disso tudo, o Anderson, é que está, vamos dizer assim, sobrando para todo mundo nessa história, porque, ao que parece, esses grupos políticos que comandam a política no estado do Rio de Janeiro têm rabo preso para todo lado. Não é? E, no caso, o irmão desse Marcelo Alves, que foi da Rio Tour, não é que comandava esse esquema e falava grosso, de acordo com a juíza, né, foram levantados aí diálogos, né, nos celulares, etc. e tal, dos diálogos aí entre esse Rafael Alves, né, e o prefeito, diálogos aí pesados. O inquérito que levou a essa operação na semana passada, Henrique, foi aberto no início de dezembro de 2019 pelo MP, com base na delação do doleiro Sérgio Misrai, preso na Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio. No depoimento, Misrai chamou um escritório da prefeitura de QG da propina, mas não soube precisar se Marcelo Crivella sabia da existência da estrutura. O operador do esquema, Rafael Alves, apesar de não possuir cargo na prefeitura, tornou-se um dos homens de confiança de Crivella por ajudá-lo a viabilizar a doação de recursos na campanha de 2016. Se nos Guardiões do Crivella a denúncia contra o prefeito seria a de utilizar dinheiro público para tentar calar a imprensa e a população, me parece que nessa investigação o buraco é bem mais embaixo, Henrique. Anderson, o problema é o seguinte, né? Esse Rafael Alves era o operador do esquema de campanha do Crivella, né? Quer dizer, quem articulava doações, legais ou ilegais, quem é que sabe nisso tudo? Veja, a própria desembargadora, não é, que autorizou a operação, no seu despacho, a desembargadora Rosa Helena Guita, ela diz claramente: a subserviência do prefeito ao Rafael Alves é assustadora. O que isso quer dizer? Né?
E uma série de diálogos aí vem transcritos, né, no despacho da desembargadora, autorizando aí essa operação, né, que são complicados mesmo, né? Na verdade, esse Rafael Alves nomeava pessoas, ele não tinha cargo, mas ele nomeava pessoas, né? Isso, como é que as coisas podem chegar a um ponto como esse, não é? Um arrecadador de campanha determinando claramente a indicação de pessoas na estrutura da prefeitura, falando grosso com o prefeito, dizendo que ele devia fazer isso ou aquilo e tudo mais. Então, assim, quem é que governa, né? Eu acho que essa discussão nos leva a essa questão. Quem governa? É o prefeito que a maioria dos cariocas elegeram, né? Sendo ele, tendo você votado no Marcelo Crivella ou não, você que é carioca, que vive na capital aqui do Rio de Janeiro, né? É o seu prefeito. Mas é estarrecedor a gente ver, né, a revelação desses diálogos que mostram que não é bem assim. Quer dizer, quem dá a última palavra sobre uma série de coisas na prefeitura parece que não é o Crivella, pelo menos em determinados assuntos, né? E justamente um arrecadador de campanha. Veja, a gente está chegando a um ponto que, há algum tempo atrás, Anderson, quem falava grosso com os candidatos eram os marqueteiros. Depois isso ficou fora de moda, né? Alguns deles foram envolvidos aí em lavagem de dinheiro, crimes outros e tudo mais. E agora são os arrecadadores, quer dizer, as coisas estão ficando cada vez mais escancaradas. Manda quem contribui. E contribui financeiramente com a campanha. É isso que está claro, acho que nesses diálogos que foram revelados, não é? O que não podemos esquecer, Acker, é que todas as denúncias que estão surgindo contra o prefeito, tanto essa como a dos Guardiões do Crivella, são de alguma forma patrocinadas pela Rede Globo, que tem total interesse em evitar uma reeleição do bispo licenciado da Universal. Anderson, isso aí está evidente, né? Isso é uma disputa de mercado, não é? Aqui entre a Rede Globo, que tem a sua sede nacional aqui ainda no Rio de Janeiro, embora a sua arrecadação não necessariamente seja majoritariamente aqui no Rio, mas a sua sede está, né, instaurada aqui no Rio de Janeiro e pelo jeito não deve mudar tão cedo, não é? E a Rede Record, não é? Que é da Igreja Universal do Reino de Deus, ligada diretamente ao pastor Marcelo, ao bispo Marcelo Crivella, né, que é prefeito do Rio. Então, há interesses óbvios, né? Há interesse do ponto de vista institucional, de anúncios institucionais, propagandas de órgãos públicos, municipais, etc. e tal, não é? Por trás disso tudo, não é? E é óbvio, inclusive, que a Rede Globo também está por trás e não tem, não é possível esconder isso. Sua preferência hoje é o senhor Eduardo Paes, não é? Não sei se por um motivo apenas ideológico, mas ou por um motivo pragmático, ou seja, esse aqui é o único candidato que é capaz de tirar o Crivella da prefeitura. Crivella que virá com apoio, pelo menos por enquanto é o que está pintando na política aqui do Rio de Janeiro, que virá com apoio à sua reeleição do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e etc. e tal. E o que vem por trás disso tudo. Então, infelizmente, a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro não é uma disputa política ideológica nítida, não é? Muito clara. Crivella defende isso, aquilo outro, essas e essas ideias, esses projetos. Eduardo Paes defende isso e aquilo. Quer dizer, se você botar na balança, Eduardo Paes eu definiria como um candidato das concessionárias e das empreiteiras. Foi o que se viu durante o seu governo aqui, na época aí de Olimpíadas e Copa do Mundo, uma farra de obras, algumas que não chegaram ao fim, como o BRT Transbrasil, outras absurdas, como reforma do Engenhão, não é? E que estão aí, não é, para serem apuradas. Estão para serem apuradas, imagino eu, que devem estar também sendo alvo do Ministério Público. E o Crivella, que é, né, o homem aí da indústria da fé,
não é? Apoiado por pastores, enfim, pela Igreja Universal, que não bateu de frente com a FETransport, a gente está vendo aí, nesse período de pandemia, né, falta de ônibus, linhas de ônibus que sumiram, a prefeitura sequer fiscalização correta fez, foi atrás disso, e quem se beneficia disso são grupos milicianos, né, que colocam suas vans na rua. É isso que está acontecendo. A cada linha de ônibus que deixa de circular, né, estranhamente aparecem logo vans para ocupar esse espaço. Né? Infelizmente, não é um transporte alternativo que beneficia a população, mas se beneficia do caos, né, e da ausência de poder público aqui na cidade do Rio de Janeiro. Você acredita, Acker, que possa haver algum tipo de sanção ao Crivella até o fim do seu mandato na prefeitura com essas duas investigações em andamento? Sinceramente, não. Não acredito. Houve uma tentativa, né, de abertura de um processo de impeachment do prefeito e não houve sucesso. Já não é a primeira. Tivemos aí essa discussão dos guardiões do Crivella, essa coisa absurda. Na verdade, é uma milícia, né, disfarçada de guardião, recebendo salários, enfim, tendo horário, cumprindo metas. É uma coisa impressionante um negócio desse. Não é? Como é que isso resiste, não é, uma investigação séria e tudo mais, e segue, não é, como se fosse mais um probleminha que foi levado à Câmara de Vereadores e não conseguiu, não é, maioria, não se conseguiu maioria para investigar o prefeito, não é, e suas atitudes aí um tanto quanto suspeitas. Não é? Eu não acredito que ainda até o final do seu mandato, não é, desse primeiro mandato aí, o Crivella seja levado a um processo sério de investigação, interrupção de mandato, não acredito, até porque não daria nem tempo para isso. Agora, outro candidato que tenta voltar a ocupar o cargo de prefeito está envolvido em problemas com a justiça. Eu me refiro ao Eduardo Paes, que foi denunciado pelo Ministério Público e se tornou réu por corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica por ter supostamente recebido vantagens indevidas da construtora Odebrecht por meio de Caixa 2 entre junho e setembro de 2019, no total de 10,8 milhões de reais. A denúncia foi aceita pelo juiz eleitoral Flávio Itabaiana, que ordenou buscas na casa do ex-prefeito e candidato pelo DEM. Paes é justamente o principal adversário de Crivella na disputa pelo cargo na prefeitura. Ele disse ser novamente alvo de perseguição política, Acker, como teria ocorrido nas eleições para o governo do Rio em 2018. Você concorda com essa tese? Não concordo não. Acho que o Eduardo Paes, naturalmente como ex-prefeito do Rio, teria que ter suas contas investigadas, não é? Num período muito estranho, né? Um período que envolveu as Olimpíadas e a Copa do Mundo, não é? 11 milhões para a campanha em 2012 e tudo mais, não é tanto dinheiro assim. O problema é o que se seguiu, né? 15 milhões, parece, tinha interesse da Odebrecht aí nas obras aí do BRT, não é? Por sinal, a obra do BRT Transbrasil dá esse problema até hoje, todo mundo tem que pegar a Avenida Brasil aqui no Rio de Janeiro, a principal avenida, é uma via pública, hein? Aqui no Rio de Janeiro, encontra engarrafamentos até hoje porque aquela obra não foi finalizada. Então é óbvio que teria que sofrer uma investigação. Perseguição política, isso pode entrar no pacote dos interesses do Jair Bolsonaro e do seu amigo Juiz Bretas. Aí são outros 500. Agora, que tinha que ser investigado, tinha. Um dos maiores escândalos disso foi aquela reforma do Engenhão. Quer dizer, a Odebrecht era construtora, né, e dominava o consórcio que fez a reforma do Maracanã. Ou seja, essa reforma exigiria, não é? O contrato que foi redigido, exigia que 2 grandes clubes do Rio de Janeiro fechassem um contrato de uso do Maracanã por 25 anos. Veja só. E à época, os clubes estavam usando o quê? Na época da obra do Maracanã, estavam usando o Engenhão, um estádio que comporta 45 mil pessoas. Ora, para jogos grandes e até de médio porte,
não é? Era um estádio ideal, uma localização razoável, um estádio bem organizado, bem arrumado, e de repente, né, algumas semanas antes de se fechar esse contrato para a ocupação do Maracanã, né, o prefeito vem a público e inventa uma reforma, inventa uma grave ameaça a partir, né, uma grave ameaça de problemas técnicos que poderiam levar até um desabamento de estrutura do Engenhão, do estádio Newton Santos, administrado pelo Botafogo Futebol e Regatas, algumas semanas antes, a partir de um relatório de uma empresa, a mesma empresa que estava construindo, a tela de cobertura do Maracanã. Vários órgãos aí, inclusive, se não me engano, o Clube de Engenharia e outros mais, foram acionados e levantaram questionamentos ou dúvidas a respeito da necessidade daquela obra. Isso nunca foi explicado. O prejuízo foi aos clubes, ao futebol carioca, ao torcedor, e, obviamente, também ao Botafogo Futebol e Regatas, que entubou essa aí. Então, assim, o senhor Eduardo Paes, eu acho muito estranho, porque ele andava a tiracolo com o Sérgio Cabral, com o senhor Pezão, e não sabia de nada, não participou de nada, né? Talvez ele tenha uma atitude, vamos dizer assim, mais profissional, né? O profissionalismo leva a que você, não enfie a mão em determinadas cumbucas, mas não quer dizer que você não participe. Então, a investigação, ela corre, ela existe porque ela é legítima. Agora, o uso que se faz da investigação é que são outros 500. E como é que ficam as eleições para prefeito aqui no município, Acker, com essa enxurrada de denúncias contra os dois postulantes ao cargo? Podemos ter alguma surpresa nesse sentido? Olha, Anderson, eu acho que isso só mostra para o eleitor carioca, quem é Marcelo Crivella e quem é Eduardo Paes. Pessoas que não são confiáveis, que existem investigações pesadas sobre esquemas complicados de uso indevido de recursos públicos. E esses caras ainda não explicaram isso. Além do desastre das suas administrações. Outra do Eduardo Paes é aquele trenzinho do centro da cidade, o VLT, que liga nada a lugar nenhum. Uma obra de 1 bilhão. É umas coisas assim, completamente fora de eixo. Mas, enfim, vamos voltar ao tema. Eu acho que perigosamente a gente se aproxima da data fatal de inscrição de candidaturas, que é 26 de setembro, para a Prefeitura do Rio de Janeiro e de outros municípios em todo o Brasil. As eleições foram adiadas, pelo menos o primeiro turno, para novembro, e o prazo final é 26 de setembro. Agora, no final de semana, a gente ouviu uma manifestação ainda tímida do Marcelo Freixo, dizendo que se os partidos de oposição no Rio quiserem e tudo mais, ele pode reavaliar a decisão que tomou de se afastar dessa disputa. Olha, eu acho que, ainda que timidamente, é uma iniciativa importante, porque veja o cenário das candidaturas. É possível dizer que Benedita da Silva seria uma candidata de oposição ao Eduardo Paes? Nunca foi. Nunca foi. O PMDB do Rio de Janeiro teve, entre outros aliados, parcela significativa do PT do Rio. Deputados, parlamentares, secretários. Então, Benedita da Silva não dá. Também não foi de oposição, nunca foi, ao bispo Crivella. Não é verdade. Inclusive, Crivella participou do governo do PT. Do governo da Dilma, se não me engano. Ou foi do Lula, ministro da Pesca, essa coisa aí. Então, quer dizer, Marta Rocha, uma deputada importante, mas tem cacife para uma disputa contra Eduardo Paes e Marcelo Crivella, para chegar a um segundo turno e representar as oposições no Rio de Janeiro, as forças democráticas, populares, progressistas e de esquerda? Eu creio que não. Então, apesar das dificuldades, dos problemas e do atropelo, eu acho que a ficha, mesmo que tarde, ainda pode cair para as forças de oposição no Rio de Janeiro, aquelas que têm algum compromisso com a democracia e com os interesses populares. Diz, olha, peraí, vamos parar aí, que isso aqui não é uma eleição qualquer, a gente está brincando. Essa disputa eleitoral de 2020 está sinalizando a sucessão presidencial.
de 2022, porque cada prefeito, cada vereador que estiver próximo do esquema do Jair Bolsonaro, mais difícil será de derrotá-lo em 2022. E particularmente na cidade como o Rio de Janeiro, né, da importância política, social que tem o Rio de Janeiro. Então eu acho que ainda é possível, até 26 de setembro, não é, que essas forças políticas, os partidos, e é importante que os movimentos sociais, seus representantes, intelectuais, artistas, não é, gente dos movimentos populares, sindical, estudantil e tudo mais, não é, pressionem para que isso aconteça, para que haja uma candidatura com um nome forte, capaz de pelo menos chegar ao segundo turno, ou contra o Crivella, ou contra o Eduardo Paes. O que não dá é para você ficar assistindo uma falsa polarização, interesse de negócio, de um lado, Eduardo Paes, as empreiteiras e concessionárias, do outro, Crivella, com a indústria da fé, as milícias e o Bolsonaro. De um lado, a Rede Globo, e do outro lado, a Record. À esteira de todos esses escândalos, Henrique, houve também a prisão do secretário estadual de Educação do Rio, Pedro Fernandes, na segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio. Segundo o Ministério Público, Pedro foi preso por ações durante a sua gestão na Secretaria Estadual de Tecnologia e Desenvolvimento Social, que tinha vinculada a ela a Fundação Estadual Leão 13. Também foi expedido um mandado de prisão para a ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson. Curioso é que esse pessoal tem pedigree na política, Henrique. O Pedro é filho da vereadora Rosa Fernandes. Essa Fundação Leão 13 já era alvo de suspeitas faz tempo. Claro, alvo de suspeitas faz tempo, como todos os órgãos públicos, né, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente. A gente vem discutindo isso há muito tempo, não é? E eu tenho dito isso, quer dizer, na verdade, você tem aqui uma espécie de grupos empresariais que se formaram, né, para viver parasitando do Estado. E quando eu chamo Estado, eu estou falando da estrutura de Estado como um todo, as secretarias municipais, né, os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, que se encontram aqui no Rio de Janeiro, né, no Rio Grande Rio. Agora, essa questão da Fundação Leão 13, como você falou, não é nova, né? Já houve outras denúncias em outros tempos. Agora, o que me chama a atenção, Anderson, é o seguinte: a gente estava falando de Eduardo Paes, Cristiane Brasil, Pedro Fernandes. Esse povo não trabalha, né? Índio da Costa, esse povo nunca trabalhou na vida, né? Não sei se você já pegou. Esse Pedro Fernandes, ele é uma coisa impressionante. Acho que desde os 17, 18 anos ele é político profissional. Dessa família Fernandes, que tem origem ali no Irajá, que tem deputados e etc., gente que comanda a política toda ali naquela região do Irajá. Né? Pedro Fernandes já foi secretário, rapaz, de todo tipo que é governo de todos eles que tiveram aí nos últimos tempos. Do Paes, do Pezão, como é o nome do Sérgio Cabral, e agora também do Witzel. Ele, ao contrário dos anarquistas, tem governo, eu estou dentro. Né? É uma coisa impressionante. E Cristiane Brasil é aquela que quer ser, mas não consegue. Não é? Queria ser ministra do Trabalho e apareceu uma denúncia como ela em cima da hora. Papai teve que suspender, não é? Roberto Jefferson teve que suspender a possibilidade de nomeação. E agora aparecia como uma possível candidata a vice numa candidatura aí junto com o PSL aqui no Rio de Janeiro, nessa eleição a prefeito, mas vai ficar um pouco complicado para ela, né, se explicar nesse processo todo. Volto a repetir, não sei até que ponto existe legalidade nessas ações que estão sendo levantadas a partir da Lava Jato e do seu modus operandi. Né? Não sei até que ponto isso vai. Agora, que essas figuras são figuras carimbadíssimas da política do Rio de Janeiro, isso eu não tenho dúvida. Já o governador em exercício, Cláudio Castro, que anda negociando a prorrogação do regime de recuperação fiscal do Estado com o governo federal, avisou que fará uma série de fusões na máquina do governo com o objetivo de economizar 800 milhões de reais por ano e deve também anunciar essa semana mudanças nas secretarias. Você acha saudável esse tipo de alteração no comando das pastas em meio à pandemia, Acker? Parece que até o secretário de Saúde, Alex Busquet, deve perder o cargo.
Olha, Anderson, o Busquet, quer dizer, não é que eu ache saudável, né, modificações no meio da pandemia, etc. e tal. O que a gente precisa entender é o seguinte: esse Busquet, inclusive, assim, a característica dele é de fechar hospitais e unidades de saúde. Né? Ele nunca foi, né, ele sempre se meteu nessa área da Secretaria de Saúde, da área de saúde do Rio de Janeiro, para fechar unidades. Notadamente, fechou lá o Hospital do Iazerge. Na época houve um escândalo, saíram equipamentos que a gente não sabe para onde foram até hoje, não é? E ele estava à frente disso. Eu disse isso aí no programa, né? E agora essa história toda de fechar os hospitais de campanha é uma história muito complicada para contar. Então, o problema não é o Alex Busquet, que para mim é um zero à esquerda, né? Nesse processo. O problema é que esse Cláudio Castro, que assume o governo do Estado, que é outro amador, aliás, ele foi vereador, né? Vamos dizer que ele ainda tem alguma experiência política. Mas, enfim, é um desconhecido da vida política pública no Rio de Janeiro, né? Veio na onda do Witzel com Bolsonaro, etc. Aliás, é bom lembrar sempre que o governador Witzel só pôde ser eleito nas costas, na onda, né, do processo de Jair Bolsonaro e de seus filhos, que indicaram seu nome e fizeram campanha com ele nas ruas, né, defendendo o nome de Witzel. Mas, fechadas essas aspas, o importante dizer, ou esses parênteses, é importante dizer o seguinte: né, nós teremos um outro governo. Não é a continuidade do governo Witzel. Por isso que ele está anunciando. Primeira coisa que o Cláudio Castro está fazendo é tentar renegociar a dívida pública, a dívida do Estado do Rio de Janeiro. Né? Dar continuidade àquele processo de negociação. E nisso aí, cuidado, vem a SEDAI nessa onda. Né? Ele está negociando isso tudo, mudando secretarias. Nós ainda não temos os nomes confirmados, mas não me assustaria se fossem nomes próximos da família Bolsonaro e seus aliados aqui no Rio de Janeiro. Então, veja, vai mudar o governo, vai mudar a orientação. Não é um governo do Witzel. Também não é um governo contra, é um governo que vai estar, né, nesse processo da negociação, não é, da dívida do Rio de Janeiro, não é, para poder dar em troca esse nome que a família Bolsonaro espera para Procurador-Geral de Justiça do Estado, que é quem vai, não é, dar prosseguimento nessas investigações envolvendo políticos, né, deputados estaduais e outros aqui no estado do Rio de Janeiro. À época, o Flávio Bolsonaro, o esquema das rachadinhas e dinheiro e lavagem de dinheiro. Então, o que está acontecendo é isso, quer dizer, uma mudança de orientação de governo. Cláudio Castro provavelmente vai estar muito mais próximo do Bolsonaro do que o Witzel esteve nos últimos tempos. Agora, Henrique, também na semana passada nós tivemos outra operação da Lava Jato aqui no Rio, dessa vez contra diversos advogados acusados de participarem de um esquema de desvio de recursos de entidades do Sistema S, entre elas a FEComércio. Foram alvos os defensores do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, do próprio Wilson Witzel, Ana Teresa Basílio e Frederic Wassef, que foi advogado da família Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil condenou esse tipo de busca, dizendo que há uma tentativa de se criminalizar a advocacia. Já o ex-deputado federal e ex-presidente da OAB aqui no Rio, Adi Damush, falou aqui pra gente no programa em uma espetacularização do processo penal. Como é que você viu esse episódio, Henrique? Ô Anderson, eu acho que esse episódio aí das investigações e buscas nos escritórios do sócio do Wassel aqui no Rio, dessa senhora que é advogada do Witzel, não é? Do governador Witzel, e do Zanin, que é advogado, escritório do Zanin, do advogado do Lula, não é? Tem a ver com essa situação, não é? Em que esse pessoal do Ministério Público, ligado à Lava Jato, veja, a Lava Jato se tornou uma força-tarefa e quase que um Ministério Público à parte dos demais, né? Dos demais ministérios públicos, tanto federal quanto estaduais e municipais. Então, o que está acontecendo? Há uma pressão, o governo Bolsonaro, eu disse isso aqui no início da nossa entrevista, não é? Desde que o Sérgio Moro deixou o governo, não é? E fez algumas queixas, não vamos chamar de denúncias, né? Mas, enfim, fez algumas queixas sobre
o presidente Bolsonaro, a resposta veio no sentido de atrapalhar, de pressionar, não é, esse povo da Operação Lava Jato. E isso me parece uma resposta muito clara, né? Quer dizer, você atira para todos os lados, como diz aquele outro, né, vai para o duelo e cai atirando para todos os lados, né? Para anunciar para a sociedade, não é, que o problema, né, da corrupção continua e envolve desde a extrema-direita até outros partidos de oposição e tudo mais. Isso é o que me parece, né? A leitura que eu consigo fazer. Eu acho que as críticas que têm sendo feitas, inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil, chamam atenção para isso, não é? É preciso observar, inclusive, o direito do advogado. Não é? Durante a Operação Lava Jato, os questionamentos que foram feitos pelos advogados do presidente Lula, independente do Lula ter razão ou não ter, isso é uma outra discussão, não é? No caso, cada um tem sua opinião, mas as queixas são de que não tiveram acesso simplesmente a peças inteiras do processo e das acusações. Então, isso é gravíssimo, não é? E se constituiu no Brasil uma lógica de que a justiça pode, através dessas delações premiadas, não é, tomar as atitudes, iniciativas que quiser, inclusive mandar prender, não é, definitivamente pessoas que são acusadas e recorrem à segunda instância. É um negócio que ainda não está na legislação brasileira, não é? Ou pelo menos até, enfim, isso cria uma circunstância, né, extremamente complicada no âmbito do Judiciário e do Ministério Público, que é, em última instância, o Ministério Público um instrumento da sociedade democrática, civil e organizada. Para encerrar, Henrique, nós temos visto nas últimas semanas uma série de iniciativas judiciais que têm o intuito de censurar a imprensa. Vou citar os dois exemplos mais recentes. Essa decisão de um juiz da 32ª Vara Cível aqui do Rio, que ordenou ao jornalista Luiz Nassif que retirasse do ar uma série de reportagens onde ele denunciava um esquema do banco BTG Pactual, aquele que teve Paulo Guedes como sócio. Outra medida, dessa vez da 33ª Vara Cível, proibiu que a Rede Globo divulgasse documentos vazados das investigações do caso das rachadinhas, a pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Como jornalista, Acker, como é que você classifica esse tipo de medida? De que forma ela afeta a democracia no nosso país e o direito do profissional de imprensa a exercer sua função, que é a de informar a população e vigiar os agentes públicos e privados? Anderson, acho que você sabe, você é da imprensa, seus colegas aí da Band também, pessoal da produção, e todo profissional jornalista sabe que ele pode ser processado por danos morais e materiais, não é? Sobretudo se a imprensa, a matéria publicada, a reportagem, considerada ofensiva a alguém, não é? Ou a mais de uma pessoa, for veiculada num meio de grande circulação, seja na TV, no rádio, um jornal diário, etc. e tal. Isso já aconteceu inúmeras vezes e acontece até hoje, não é? Esse é o caminho legal, de reparar qualquer injustiça. Nós tivemos um caso famoso, né, foi o caso do Brizola, né, que a Rede Globo fez uma série de acusações ao Leonel Brizola, ele foi à justiça, esse processo recorreu, e a Rede Globo foi obrigada a ler uma matéria redigida, inclusive, pelo meu grande conhecido, meu grande companheiro aí de profissão, Fernando Brito, né, que edita até hoje o Tijolaço, aquele site, né, que teve origem lá nas publicações do Brizola, as publicações diárias do jornal. Então, quero dizer que existem casos assim, históricos aqui no Brasil, mas isso é da democracia. Você e o veículo no qual você trabalha como jornalista são responsáveis por aquilo que publicam, né? Que colocam no ar, né? Que imprimem e distribuem. Se alguém se sentiu ofendido por algum motivo, né, ou injustiçado, recorre, né, e pode ter reparo material e moral. Né? E isso é muito comum. Então, esse é o caminho. Agora, é estranho isso, né?
Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que você volta a censurar, exigir a retirada de matérias de um site do Luiz Nassif. Matéria polêmica que, inclusive, está sendo investigada pelo Ministério Público, se não me engano. Veja só. Porque a imprensa ela pode provocar matérias publicadas, não é? Dependendo do seu conteúdo, elas podem ser instrumento de provocação do Ministério Público, no sentido de apurar se aquilo realmente não corresponde à realidade e se os envolvidos citados de fato estão ou não cometendo alguma irregularidade. Então, assim, o complicado dessas duas atitudes da Justiça, tanto a que censurou, exigiu a retirada de matérias do site aí, editado pelo Luiz Nassif, e exigiu que não se colocasse no ar mais matérias relativas, que a Rede Globo não colocasse no ar mais matérias relativas à investigação da rachadinha envolvendo aí o filho do presidente e senador da República, ex-deputado pelo Rio de Janeiro, são atitudes extremamente perigosas para a democracia, para a liberdade de imprensa e, sobretudo, para a democracia no Brasil. Censura é algo que não existe mais, sobretudo a censura prévia, ou seja, antes de ser publicado já está censurado. Isso aqui não pode. Tanto quanto a retirada de matérias de um órgão de imprensa, seja ele um portal, um site na internet, o que for. O jornalista responsável, nesse caso Luiz Nassif, é que pode sofrer as consequências. Mas se ele se dispôs a publicar, e eu acredito que ele seja um profissional, e é um profissional sério, independente de gostar ou não gostar do que publica, das suas opiniões, ele é responsável por isso. E se for o caso, terá que ser acionado na justiça para algum dano, para responder por danos morais e materiais. Agora, censura prévia e censura do jeito que está sendo utilizada é perigosíssimo para a democracia brasileira, já tão frágil e tão debilitada. Henrique Acker, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre, te desejar uma ótima semana de trabalho e um forte abraço. Anderson, mais uma vez sou eu que agradeço pela possibilidade de conversar com vocês, aí, os ouvintes, os nossos interespectadores do Faixa Livre em todo o Brasil, particularmente aqui no Rio de Janeiro também. Mandar um abraço, deixar um abraço aí para toda a produção, para a Natália, para a Celeste, para você, e estamos à disposição sempre que quiser. Um abraço. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jurista, professor, desembargador aposentado e presidente e fundador do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Walter Maierovitch. Walter Maierovitch, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Maierovitch, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Maierovitch, nós tivemos na última semana o fim dos 2 anos de mandato do ministro Dias Toffoli à frente do Supremo Tribunal Federal. Na sua vaga assumiu Luiz Fux, que fica até 2022 na presidência da Corte Suprema do país. O mandato de Dias Toffoli foi repleto de polêmicas, Maierovitch. Em alguns momentos ele sinalizou a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em outros, o presidente do STF se colocou contrário às posturas do chefe do executivo. Isso sem contar uma série de outras decisões controversas. Como é que você avalia a gestão do Toffoli na presidência do Supremo, Maierovitch? Anderson, os museus vaticanos expõem um imponente busto que é do deus romano conhecido por Janus Bifronte. O Janus Bifronte tem uma cabeça com 2 faces, com 2 frontes. Pode ver, portanto, de frente e de trás. O Toffoli, como o deus romano Janus Bifronte, teve na presidência do Supremo 2 faces. Uma face de perfil adulador ao Lula e outra face mais visível a revelar incontido sabogismo a Bolsonaro e ao seu enrolado filho Flávio. Com o Toffoli na presidência, tivemos censura, tivemos ele baixando portaria de um inconstitucional inquérito judicial. Não existe inquérito judicial.
Ele favoreceu potentes e poderosos quando esteve no plantão judiciário, que ele reservou só para ele, e distribuiu liminares. Teve o caso gravíssimo do COASF, que durante 6 meses não tivemos em todo o Brasil investigações. E depois o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, derrubou isso. E foi por unanimidade, porque até o Toffoli mudou o voto envergonhado. Tivemos o episódio, dentre outros, aquele do impedimento de buscas em gabinetes de parlamentares, mais especificamente uma liminar a favorecer o senador Serra, quando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre apontou pela admissibilidade de buscas e apreensões em gabinetes. Basta imaginar, e a título de exemplo, vamos pensar de um parlamentar que mata uma pessoa e leva e esconde no seu gabinete. Pela decisão canhestra torta do Toffoli, ninguém pode entrar, ninguém pode apurar. O absurdo do absurdo. Em síntese, uma presidência que, como eu disse, em favor de poderosos e potentes, onde não se fez efetivamente justiça. E o que é que nós podemos esperar do Luiz Fux, Maierovitch? Há quem diga que o ministro deve estar ainda mais alinhado ao Palácio do Planalto. Aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro pressionou o Fux durante seu discurso na cerimônia de posse. O ex-capitão do Exército garantiu que o novo líder da Suprema Corte disse que o executivo teria dele o que precisasse, como foi durante a gestão do Toffoli. Você acha que esse deve ser o caminho? Eu lembraria que o Fux disse que, e não foi só no discurso de ontem, mas da véspera e da antevéspera, o Fux disse que pela sua formação de juiz de carreira, ele foi um juiz de direito concursado, passou toda a primeira instância na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depois foi indicado como ministro no Superior Tribunal de Justiça e no governo Dilma foi para o Supremo Tribunal Federal. Bom, então, o Fux disse que não vai se envolver em questões estranhas às suas funções, evidentemente, de presidente de um poder. No popular, Anderson, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que não será um politiqueiro, como foi, aliás, o Toffoli, que inclusive ia jantar com o presidente Bolsonaro, mantinham relações muito próximas e, evidentemente, não recomendável para chefe de poder. E avisou o Fux que os poderes são independentes e harmônicos, está na Constituição. E, com ele na presidência, haverá, atenção, liturgia nos relacionamentos. Com isso, ele afastou a proposta de cooptação do oferecido Bolsonaro e que você fez menção quando da pergunta, Anderson. O Fux disse ainda que a luta contra a corrupção, e aí entrou a Lava Jato, no que depender dele na presidência, vai continuar. Agora, nos discursos de posse, nós temos sempre muita retórica, e com o Fux isso ocorreu também. Como ele é o primeiro presidente judeu do Supremo Tribunal Federal, convém lembrar do rei hebreu Salomão. O Salomão ficou conhecido como o rei sábio. E vamos desejar ao ministro Fux que ele tenha a sabedoria de Salomão. Você recentemente, Maierovitch, sobre essa dança das cadeiras no Supremo, afirmou que ela poderia resultar na anulação da sentença do ex-presidente Lula. Como é que isso se daria, Maierovitch? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor. Como todo mundo sabe, nós temos 11 ministros, 11 cadeiras. Esse é um número. Pois bem, um deles é sempre eleito presidente.
e não participa das duas turmas julgadoras do Supremo, nem da primeira nem da segunda. E ele participa, no entanto, e preside as sessões plenárias. Com relação ao Fux, o Fux ontem deixou a cadeira da primeira turma para assumir a cadeira de presidente. O Toffoli estava na cadeira de presidente. Então, a sua saída, ele vai para onde? Vai para a primeira turma, que é a cadeira vaga. Agora, o que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, e isso vem sendo divulgado pela chamada Rádio Corredor, e já se fala muito a respeito. O ministro Gilmar Mendes está preparando e arrumando pretextos para que o Toffoli se remova, de acordo com o regimento que permite, se remova da cadeira da primeira turma do Supremo para a cadeira que irá vagar na segunda turma e aonde está o ministro Celso de Mello, ministro que se aposenta dia 31 de outubro deste ano. Portanto, o Toffoli iria para lá. E o que aconteceria e por que ele está indo para lá? Porque com o afastamento do Celso de Mello se viu o seguinte, e tudo com relação a Lava Jato e ao então juiz Moro, tudo que se referisse aos dois, esses dois, Lava Jato ou Moro, como decidiu, melhor dizendo, a segunda turma. Sempre deu um empate de 2-2 e aí se aplica o princípio civilizatório do favor rei, que significa em favor do réu. Agora, com 2-2, vai entrar, depois da saída do ministro Celso de Mello, pelo que se diz em pauta, um habeas corpus que versa sobre a falta de parcialidade do Moro, a suspeição do Moro por falta de imparcialidade, perdão. Então ele seria um juiz parcial e não imparcial. Qual será o resultado com o Toffoli na segunda turma? Não precisa ter esfera de cristal, bola de cristal. Todo mundo sabe, e pelas tendências, que vai dar 3-2, até porque o Gilmar Mendes já disse no Brasil, em Portugal, fora dos autos, sobre essa suspeição do Sérgio Moro. Na mesma linha irá o Toffoli e na mesma linha irá o Lewandowski, que vai dar 3-2. Com isso ocorrerá o quê? A anulação da sentença com relação ao apartamento do Guarujá. Como decorrência também, o presidente Lula ficará, atenção, elegível. Ele poderá, portanto, concorrer às eleições e terá como adversário o presidente Bolsonaro, que vai concorrer à reeleição. Lembrando que aquela decisão com relação ao sítio de Atibaia teve problema, não vai valer como condenação, porque teve uma falha procedimental reconhecida pelo Supremo de que o advogado do réu colaborador de justiça, do réu delator, deve falar antes do que os advogados dos réus que foram delatados. Isso foi visto como uma nulidade no Supremo e, portanto, se cair a condenação por habeas corpus com relação ao apartamento triplex do Guarujá, o Lula não vai ter condenações em segundo grau e não vai cair na lei da chamada ficha suja, né? Então, o que a gente pode ver nesse quadro também? Quem poderia arguir a suspeição de um Gilmar Mendes, porque já prejulgou, é evidentemente o Procurador-Geral da República. Mas o interesse do Bolsonaro, e isso evidentemente o Aras tem o perfil filo-bolsonarista, ele é mais advogado do Bolsonaro do que advogado da sociedade como Procurador-Geral da República, ele não vai arguir essa suspeição do Gilmar Mendes. Portanto, ele vai votar e vai dar 3-2 e o cenário é esse em razão dessa dança de cadeiras. Por quê? Porque se não ocorresse essa dança de cadeiras,
o novo ministro que irá para o lugar do Celso de Mello, o sucessor do Celso de Mello, se não ocorrer essa mudança, essa remoção, ele vai para a segunda turma. Agora, Maierovitch, ainda a respeito do Supremo, o ministro Celso de Mello está afastado dos trabalhos por conta de uma licença médica. E isso tem causado uma situação inusitada na segunda turma da Corte. Muitos julgamentos por lá têm terminado empatados, já que temos apenas 4 ministros analisando os processos. Desta forma, alguns réus estão sendo absolvidos, já que os empates no STF favorecem os denunciados. A ala tida como garantista da turma, formada por Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, tem feito prevalecer suas decisões. Eu tenho 2 questões a respeito desse tema. Primeiro, com essa troca na presidência, há também uma mudança na composição das turmas, não é isso? E segundo, esse formato de se favorecer o réu em caso de empate é o mais indicado? Na ausência de um dos ministros, não deveria ser indicado talvez o presidente da corte como substituto, já que ele não faz parte de nenhuma das turmas para formar maioria? O indúbio pro réu, o favor rei em favor do réu, está inclusive no regimento interno do Supremo e, evidentemente, decorre da nossa Constituição, do sistema acusatório. É indúbio pro réu, em razão do princípio constitucional. Por quê? Porque o réu é presumidamente não culpado. Se ele é presumidamente não culpado, se a prova é duvidosa, a dúvida tem que ir em favor dele. Isso é um princípio civilizatório, uma conquista civilizatória. Por isso é assim. Com relação a se convocar alguém para substituir aquele que está impedido, e vamos lembrar que o ministro Celso de Mello já acabou de voltar à sua cadeira, inclusive deu a decisão no sentido de que Bolsonaro terá que comparecer para prestar declarações em inquérito, no caso específico daquela acusação que o Moro fez a ele, sobre interferência na Polícia Federal e etc. O ministro Celso de Mello, vou abrir um parênteses para dizer que mandou aplicar a lei processual penal, que diz com todas as letras que só tem direito, e em razão da autoridade que porta, só tem direito a responder em inquérito ou em juízo de forma escrita ou vítima ou testemunha. E no caso, o Bolsonaro não é vítima e nem testemunha, é auto-autoridade, mas não é vítima nem testemunha. Ao contrário, ele é imputado. Portanto, ele tem que comparecer. E tendo que comparecer, evidentemente, ele poderá fazer uso de uma garantia constitucional, que é o direito ao silêncio. Então, bom, voltando, e no caso de substituição, por ter algum ministro afastado para tratamento de saúde ou um outro problema. Então, não existe essa possibilidade de, no regimento, de substituição, nesse caso, em turma. O que existe no regimento é o indúbio pro réu ou favor rei. Mudando de assunto, Maierovitch, nós temos uma série de embates se dando entre a Procuradoria-Geral da República e a Operação Lava Jato. Recentemente, houve a saída do procurador Deltan Dallagnol da Força Tarefa de Curitiba, alegando problemas pessoais, mas logo depois ele acabou sendo punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público com censura por conta daquele caso envolvendo o senador Renan Calheiros na disputa pela presidência da Casa Legislativa. Fato é que o Dallagnol estava muito desgastado, bem como a própria Força Tarefa, que tem no Augusto Aras um grande opositor. Você acha que este deve ser o fim da Lava Jato, Maierovitch? Eu acrescentaria, Anderson, que além da saída do Dallagnol, nós tivemos, com relação à Força Tarefa de São Paulo, a renúncia de todos os procuradores. Lá ficou apenas a procuradora natural, que os outros se opõem ao trabalho dela, diz que ela não quer apurar coisa nenhuma, o que vinha sendo uma tradição. Porque, vamos chamar assim, os tucanos estavam sendo muito privilegiados e nada acontecia.
a partir do momento que se começou, os procuradores da Força Tarefa denunciaram Serra e começaram a atuar, teve esse embate. E os procuradores da Força Tarefa de São Paulo se sentiram desprestigiados pela chefe, pela procuradora natural, e renunciaram. Então, esse é um caso também em que a Força Tarefa mostra que está havendo, que vários problemas estão ocorrendo. Como você bem colocou, um dos adversários da Força Tarefa nada mais é do que o chefe do Ministério Público, só que ele sofre pressões internas também a partir do próprio Conselho do Ministério Público, e da própria instituição Ministério Público, porque o Aras foi indicado pelo Bolsonaro, porque se ele concorresse à escolha, e como era feita no Ministério Público, ele não teria acho que só teria o voto dele, né? Então ele é totalmente desprestigiado pela instituição Ministério Público, até porque ele tem se mostrado um defensor do Bolsonaro e não da sociedade, como eu já disse. Então nós temos todo esse quadro. Eu não acredito que, em razão da pressão popular, a Lava Jato seja de repente, como eu já vou falar com relação à Operação Mãos Limpas, tem as mãos decepadas. É evidente que tem uma queda de braço. Existem aqueles que querem o fim da Lava Jato e, evidentemente, para depois acontecer o quê? Usar um fato novo para entrar com revisões criminais e derrubar aí absolvições, ou com o próprio habeas corpus, e em cima, evidentemente, de uma suspeição do Moro e de outras suspeições. Há alguma semelhança entre esse processo que ocorre hoje com a Lava Jato e o fim da Operação Mãos Limpas, força-tarefa anticorrupção que se deu lá na Itália, Maierovitch? Você que é um dos grandes conhecedores dessa operação, consegue estabelecer algum paralelo entre esses dois processos? Anderson, na Lava Jato, os procuradores brasileiros, como eles próprios admitiram, eles se inspiraram na italiana Operação Mãos Limpas, Mani Puliti em italiano. Essa operação, a Mãos Limpas, teve início em 92 e se encerrou em 2002, ou seja, durou 10 anos. A Lava Jato está com 4 anos a menos. A Operação Mãos Limpas termina pela blindagem feita pelo então primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que tinha uma bancada de deputados e senadores majoritárias, então começou a fazer leis e medidas de modo a neutralizar a Operação Mãos Limpas. E como é que ela termina? Que eu disse que termina em 2002. Para o cidadão italiano comum, que assistiu tudo e não aguentava mais ouvir falar em corrupção, de tamanho o escândalo, o que eles passaram a chamar a Operação Mãos Limpas? Passaram a chamar de Mani, ao invés de Mani Puliti, Mãos Limpas, passaram a chamar de Mani Mozzate, que significa mãos decepadas. Ou seja, a política, os políticos, o parlamento e o primeiro-ministro Berlusconi deceparam a mão dos procuradores que apuravam. Isso é, blindaram. A Operação Mãos Limpas reprimiu a corrupção na política partidária. Veja bem, depois é que apareceram os empresários que faziam o Caixa 2, o tangente lá chamado. Mas é repressão e caso de corrupção em política partidária. Teve muito sucesso essa operação e os partidos italianos foram extintos. E partidos poderosos, como, por exemplo,
Anderson, a Democracia Cristã, o Partido Socialista Italiano, Partido Socialista que era o do primeiro-ministro Bettino Craxi, que foi apanhado pela operação e fugiu para a Tunísia. Fugiu para não ser preso e foi condenado definitivamente. O Bettino Craxi já é falecido. Não se deve confundir, Anderson, isso é importante, Operação Mãos Limpas, que ocorreu ela em Milão, porque na Itália não existe foro privilegiado, não se deve confundir com a Operação Antimáfia, que foi simultânea, mas que não ocorreu em Milão, que é a região setentrional, mas ocorreu na Sicília, no sul, bem longe. Então não se pode confundir uma coisa com a outra, e aqui essa confusão é permanente, se faz muito. Agora, não foram significativas as apreensões e recuperação de dinheiro sujo na Operação Mãos Limpas. Ao contrário, no Brasil, nós já tivemos mais de 11 bilhões recuperados. E ainda temos, segundo a mídia vem noticiando, mais de 35 milhões só do senador José Serra, dinheiro bloqueado na Suíça. Aliás, o Ministério Público da Suíça enviou ao Brasil toda a prova provada, irrefutável, da ocultação e lavagem de dinheiro feita pelo José Serra na Suíça. Curioso, Maierovitch, é que quem se elegeu à esteira desse processo de judicialização da política implementado pela Operação Lava Jato, me refiro diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, hoje pressiona pelo fim da Força-Tarefa Anticorrupção. Bem observado, o Anderson. O presidente Bolsonaro, como se diz em linguagem futebolística, virou bandeira. Em linguagem social, virou casaca. Não é mais um lutador contra a corrupção. Hoje ele está, Bolsonaro, entre os que querem melar, passar o rodo, acabar com a Lava Jato. E agora, atenção, muita atenção, ouvinte do Faixa Livre. O Bolsonaro tem no Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, o seu, aspas, ministro da guerra contra a Lava Jato. Ministro da Guerra. E Aras é o único que poderá denunciar, iniciar um processo penal com relação a casos de foro privilegiado a envolver a Lava Jato. Nem o Supremo pode obrigar o Aras a denunciar, acusar alguém. Agora, o Bolsonaro virou bandeira, virou casaca, porque ele não pode mais incentivar a luta contra a corrupção. E por que isso? Porque tem o filho, o senador, o Flávio, envolvido em rachadinhas, que é peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mais ainda, o Bolsonaro, o presidente, tem Queiroz. E a esposa de Queiroz e Queiroz colocaram 89 mil reais, atenção, 89 mil reais, na conta bancária da primeira-dama Michele Bolsonaro. E o presidente até agora se recusa a dizer o porquê que esse dinheiro foi para a conta da primeira-dama. E, virando página, ou melhor, outro tema. No momento, investiga-se rachadinha no gabinete do vereador do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente. Parece, e pelas acusações que estão sendo feitas, mas ainda não tem prova, de que ele fazia o mesmo esquema que o irmão fazia quando era deputado na Assembleia Legislativa do Rio. O irmão é o Flávio. E o Bolsonaro, para usar uma expressão popular, ele aposta todas as fichas nas indicações de 2 ministros para o Supremo, em vagas que serão abertas. Celso de Mello e o outro Mello, que é o Marco Aurélio. Com a Procuradoria-Geral da República e 2 ministros, no futuro, esses 2 ministros, e mais o Toffoli, que se mostrou um sabujo de Bolsonaro,
O presidente capitão espera livrar a família das enrascadas. E Bolsonaro, também o presidente, investe na dança das cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Ele torce para o Toffoli se remover da primeira turma para a segunda turma. Aí, a suspeição do Moro, do Sérgio Moro, será, e pela segunda turma, reconhecida por 3 votos contra 2. Votarão pela suspeição Gilmar Mendes, Lewandowski e o Toffoli. E, como consequência, será anulada a sentença condenatória do Lula no caso do triplex do Guarujá. Assim, o Lula, uma vez anulado, se torna elegível e poderá concorrer à presidência em 2020. E Lula, a gerar polarização, é o adversário dos sonhos do Bolsonaro na sua tentativa de reeleição. Lembrando que aquela sentença com relação ao caso de Atibaia, ela ainda não pode ser considerada confirmada em segundo grau, porque o próprio Supremo mostrou que deveria o delator falar antes do que os outros réus, o réu delator antes do que os outros. Portanto, não se pode dizer, uma vez anulada a sentença do triplex, que o Lula caia na lei de ficha limpa, porque não tem nenhuma condenação em segundo grau. Uma situação lamentável que temos presenciado ultimamente, Maierovitch, são esses seguidos casos de censura à liberdade de imprensa. Primeiro, aquela ordem para que o jornalista Luiz Nassif, do site GGN, retirasse do ar reportagens onde ele denunciava malfeitos do banco BTG Pactual. Depois, o filho do presidente Flávio Bolsonaro conseguiu que a justiça impedisse que a Rede Globo exibisse documentos vazados a respeito daquele inquérito das rachadinhas. Ambas as decisões tiveram origem aqui no Rio de Janeiro. Como é que você observou essas medidas, Maierovitch? E qual é a sua avaliação para esse cerceamento do trabalho da imprensa? Como isso atinge a nossa democracia? Anderson e ouvintes do Faixa Livre, eu peço a vocês licença para usar um bordão que eu criei e uso sempre. O bordão é o seguinte: até um reprovado em exame de qualificação profissional da OAB sabe. E esse bordão eu vou usar. Até um reprovado em exame de qualificação profissional da OAB sabe que a Constituição, a nossa Constituição, assegura em cláusulas pétreas a liberdade de imprensa e a liberdade de manifestação, de exteriorização do pensamento. Aliás, os nossos avós já ensinavam que o mau exemplo vem de cima. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional Brasileira, o Alexandre Moraes, o ministro, censurou a revista Cruzoé. Lógico, a decisão foi logo derrubada, mas foi derrubada pelo próprio autor dela, depois de pressão da sociedade e da repercussão internacional negativa. Imagine, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, como o mundo civilizado recebeu uma notícia de censura feita a uma revista. E isso pela Corte Constitucional Brasileira. Revista, vou frisar, censurada pelo ministro Moraes em defesa de outro ministro, o Dias Toffoli, e sobre corrupção do, aspas, amigo do meu pai. Ou seja, o Toffoli, dito por um colaborador de justiça, usou essa expressão amigo do meu pai, porque o Toffoli estaria envolvido em corrupção e com um amigo do pai do corruptor, por aquele que era amigo do pai do corruptor. Agora, o caso Nassif também é de evidente censura. Idem o da Rede Globo e a proibição judicial
por uma juíza que rasgou a Constituição, que não passaria em exame da OAB. E envolve a proibição, a divulgação de informações a respeito de rachadinhas a envolver o senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro. Ou seja, o senador que, ao que vem parecendo, sabe tirar manchas de chocolate com lavagem especial. Para finalizar, Maierovitch, houve uma ação de busca e apreensão ordenada pela Operação Lava Jato contra escritórios de advocacia na semana passada. Entre os alvos estavam os advogados Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que representam o ex-presidente Lula, Ana Tereza Basílio, responsável pela defesa do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, e Frederico Assef, que representou a família Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil considerou a operação uma tentativa de se criminalizar a advocacia. O Adi Damus, que presidiu a OAB aqui no Rio e também foi deputado federal, falou em espetacularização do processo penal. Como é que você avalia esse episódio, Maierovitch? Anderson, a acusação do Ministério Público é gravíssima. Vamos colocar as coisas assim no devido lugar. A acusação do Ministério Público, como eu disse, é gravíssima. Tem um desvio apontado pelo Ministério Público de 151 milhões de reais. 151 milhões de reais. E isso, desvio do sistema S do Rio, Sesc e Senac, com a Fé Comércio do Rio a repassar pagamentos. Tem um delator, que é o empresário Orlando Diniz, que presidia no Rio o Sesc e Senac e a Fé Comércio. Foi Orlando Diniz que dedodurou os advogados. A denúncia apresentada pelo Ministério Público foi recebida pelo juiz, a significar que, para esse juiz que recebeu a denúncia, existem provas de materialidade delitiva e de indícios indicativos de autorias de crimes. Ora, se não existir justa causa para essa denúncia, pode-se postular por habeas corpus e nos tribunais o trancamento dessa ação criminal, por falta de justa causa. E depois, se reconhecida a falta de justa causa, apurar condutas abusivas, ofensivas à honra. O que não se pode é querer agora, nesse momento, antecipar julgamentos sobre responsabilidades criminais e se sair a condenar os advogados denunciados. E acrescento também, nesse chamado esquema de desvio de dinheiro público, desvio de dinheiro dos cidadãos brasileiros, nosso dinheiro, e isso não consta da denúncia, mas está em investigação, e por isso estou chamando a atenção e estou acrescentando, a presença do ex-advogado do presidente Bolsonaro e advogado e que escondia o Queiroz. Me refiro a Frederic Assef. Ele teria embolsado mais de 2 milhões num desvio de perto de 10 milhões. A respeito disso, deve-se esperar deve-se esperar uma solução que venha no devido processo legal, com ampla defesa, amplo debate da causa. Agora, e atenção, o que não dá para engolir, já que ele foi nominado por você, Anderson, é o advogado do Lula, me refiro a Cristiano Zanin, querer usar o Lula. Sair a dizer que Zanin, está sendo perseguido por ser advogado do Lula e ter nos processos do Lula acusado abusos e violações constitucionais, acusado a polícia, o Ministério Público e juízes. O Zanin está usando de um diversionismo. Joga indevidamente o Lula no caso. Isso não deveria ser feito.
com o Lula, que não tem nada a ver com desvios ou acusações do sistema S, nada, mas absolutamente nada a ver. Como também não tem nada a ver, e se divulgou isso, que o Zanin usava o dinheiro do sistema S para ir a audiências, inclusive audiências do Lula. Ora, um advogado usa dinheiro para ir a audiências e resolver outros problemas, outros casos dos seus escritórios. Tem nada a ver isso. Zanin deveria se colocar à disposição para que tudo seja devidamente apurado, porque o problema é com ele, não é com Lula. Apurado suas contas, seus telefones, seus arquivos e etc. A acusação é gravíssima, quer com relação a ele, quer com relação ao outro sócio dele, do escritório dele. No popular, colocar Lula nesse caldeirão, desculpe a expressão, é forte, mas é muita sacanagem. Walter Mairovich, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana e um forte abraço. Anderson, pelo respeito que eu tenho ao programa Faixa Livre, a vocês todos, eu é que fico agradecido e honrado com o convite. Até a próxima, foi um prazer participar. Até. Conversamos aqui com o jurista, professor, desembargador aposentado, presidente e fundador do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Walter Mairovich. Vamos agora a um novo intervalo. Já estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu já cumprimento o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na Delegacia Sindical aqui do Rio de Janeiro, Alexandre Teixeira. Alexandre Teixeira, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui nesse programa. Alexandre, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Alexandre, o tema do momento lá em Brasília, afora as polêmicas nas quais o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos estão envolvidos, é essa reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso no fim do mês passado. Como era de se esperar, mais um ataque desses ultraliberais que comandam o Palácio do Planalto ao serviço público no país. Como é que vocês do Sindifisco viram essa proposta de emenda constitucional que será debatida no parlamento? Anderson, a gente vê exatamente da forma que você colocou. Mais do que uma ameaça aos direitos ou às condições de trabalho dos servidores, ela é um ataque ao serviço público. Ou seja, é um ataque à população que depende da prestação desses serviços públicos, né? E lembrando que o serviço público é talvez o maior instrumento para diminuir um pouco essa brutal desigualdade social existente no Brasil. Essa reforma tem que ser encarada no conjunto das reformas neoliberais do Estado, que vêm todas no sentido de economizar recursos, né, para destiná-los ao pagamento de juros do serviço da dívida pública, ou seja, priorizar os interesses financeiros dos detentores da dívida em detrimento da prestação de serviços à população. Então, sob o argumento, né, nomes bonitos como responsabilidade fiscal, modernização do serviço público para conferir maior eficiência do serviço público, a reforma nada mais é do que a privatização dos serviços públicos, né? O objetivo é, na verdade, mudar a concepção do Estado, né? Nossa Constituição prevê um estado de bem-estar social, onde sua população tem direito à prestação de serviços públicos como educação, saúde, segurança, etc, etc. E passar, então, de um estado de bem-estar social para um estado mínimo, o que significa que o Estado pretende transferir a prestação de serviços públicos, né, fundamentais, para a iniciativa privada. E esse objetivo está bem caracterizado logo na primeira alteração da reforma administrativa, né, quando, lá no artigo 37, é incluído pela reforma um novo princípio da administração pública, que é o princípio da subsidiariedade. A subsidiariedade é a cereja do bolo das políticas neoliberais, ou seja, o Estado se eximir da prestação direta dos serviços públicos e transferir essa prestação para a iniciativa privada e só agir subsidiariamente, ou seja, quando
não houver interesse da iniciativa privada, por exemplo, não está tendo lucro, não tem interesse de prestar esse serviço, o Estado presta subsidiariamente, presta tão diretamente à população esse serviço. Para a população isso é péssimo, né? Mas para o mercado isso é ótimo, porque significa a exploração de novos nichos do mercado, né? Novos negócios, né? Negócios que eram antes monopólio do Estado passam a ser explorados pela iniciativa privada. O exemplo talvez mais gritante, que foi intentado na reforma previdenciária, que não passou, mas certamente voltará essa discussão, eles não vão desistir, dado o poder do sistema financeiro, né, é a capitalização, o regime de capitalização na Previdência. O Estado se retira da captação e administração de recursos e o cidadão vai lá e, num banco inclusive privado, faz os seus depósitos. Se esse banco, ao final de 30, 35 anos, não tiver da falência, se ainda existir, né? Tiver da falência, inclusive por gestão fraudulenta, ele recebe sua aposentadoria se não tiver paciência, né? A questão que se tem que se discutir é se o Estado de fato é ineficiente, né? Tem uma pesquisa de um colega da Receita Federal, auditor fiscal, Dão Real, em que ele levanta alguns dados interessantes, né? Ele demonstra que a aplicação média per capita, excluindo as universidades, né? O ensino fundamental e médio, a aplicação investimento público mensal é de R$310 por pessoa, per capita, né? Na saúde é de R$105 por pessoa. Então você imagina que essa é uma das formas possíveis de privatização dos serviços públicos, é o governo conferir vouchers para a população. Ele não presta o serviço diretamente, ele dá voucher para a população para ele contratar esse serviço diretamente no mercado, na iniciativa privada. Com R$310 você matricula seu filho em que colégio? Com R$105 você contrata que plano de saúde? Então, um dos problemas maiores do serviço público é a falta de recursos, falta de investimento. Existem no serviço público várias instituições de excelência e que têm excelência justamente porque têm autonomia e independência aos governos de plantão. E essa reforma administrativa vai no sentido completamente contrário a essas políticas, né? Na verdade, o que se pretende ser uma outra maneira de privatização dos serviços públicos, né, pode ser a institucionalização, né, a generalização de prestação de serviço através de organizações sociais, coisas que já acontecem especialmente na área da saúde, nos municípios, né? Você contrata uma organização social que só serve mesmo para fugir da licitação, para flexibilizar o concurso público como a única forma de ingresso no serviço público, para facilitar demissões políticas, né? Então, os servidores são precarizados, né? E não se tem notícia nenhuma de que essas organizações sociais tenham melhorado a qualidade dos serviços públicos de saúde nos diversos municípios, né? Na verdade, essa reforma vai no sentido de constitucionalizar ou permitir prática generalizada, por exemplo, das rachadinhas, né? Servidor público concursado, com estabilidade, com garantias para trabalhar com impessoalidade, ele não precisa passar uma parte do seu salário para ninguém, não está ali por benesse, por apadrinhamento de ninguém, de nenhum político. Ou então, aquela famosa frase do Crivella, né, captada de que está com problema, fala com a Márcia. Por quê? A Márcia provavelmente faz um atendimento especial para aquelas pessoas indicadas pelo prefeito, né? É esse tipo de serviço público que nós estamos, com essa reforma, em perigo de ver implantado ou retornar a 40, 50, 60 anos atrás. Dentre os principais pontos do texto, Alexandre, qual você considera o mais danoso ao funcionalismo do país? Seria o fim da estabilidade para a maioria dos servidores? O fato de o gestor público poder decidir sobre determinadas condições a respeito da demissão de funcionários públicos? O que mais te preocupa nessa reforma? São tantos os pontos nefastos que é difícil, mas vou tentar hierarquizar do mais grave para o menos grave. Sem sombra de dúvidas, para mim, o mais grave, que eu espero que não passe, porque é tão disparatado, também acho que o Congresso não vai querer abrir mão do seu poder, é a possibilidade do presidente da República, através de decreto, portanto, sem passar pelo Congresso Nacional, modificar a estrutura do Estado, né? Extinguir órgãos, extinguir cargos, modificar as atribuições de cargos, transformar cargos. Então você imagina que o presidente da República venha sofrer uma fiscalização pesca ilegal no fiscal do IBAMA, ou ele seja autuado, ou sua família seja autuada por um auditor da Receita Federal e ele não gostou e tem a possibilidade de alterar
atribuições, etc., extinguir órgãos, extinguir cargos, é um disparate total. O segundo talvez seja o fim da estabilidade. Fazer um parênteses para dizer que essa reforma, assim como a reforma da Previdência, ela remete para várias regulamentações através de lei complementar ou lei ordinária, então não está muito claro ainda o desenho total dessa reforma. A gente tem indicações do que ela pretende, né? Então, o fim da estabilidade, por exemplo, remete que vai ser regulamentado as carreiras típicas de Estado, que vai ter algum grau de proteção em relação ao fim da estabilidade. Não, a gente não sabe quais são as carreiras, nem qual vai ser essa proteção contra o fim da estabilidade. É claro que, no caso de auditor fiscal, por exemplo, a necessidade da estabilidade ela é evidente, né? É impossível um auditor fiscal trabalhar enfrentando o poder econômico e político, autuar uma grande corporação, autuar uma grande autoridade de Estado, se ele não tiver condições mínimas para fazer isso, né? Se ele puder perder o emprego a qualquer momento. Mas a estabilidade, como eu já disse, ela é uma proteção para a sociedade como um todo, né? Talvez ela seja menos evidente em outras carreiras, mas ela é necessária também. Vou dar o exemplo do Fala com a Márcia, né? Você imagina, né, os servidores da saúde, um médico, uma enfermeira, que tem que prestar um serviço universal e impessoal, né, sendo pressionado através da Márcia, né, a pressão vem do prefeito, né, para que dê um atendimento diferenciado para fulano ou beltrano. Sem estabilidade, como é que você vai enfrentar essas investidas do prefeito, do presidente, do governador? Isso é complicado para o servidor e para a sociedade. Terceiro seria o fim do regime jurídico único, né? A possibilidade de contratações temporárias, constitucionalização, né, das contratações temporárias, contratações sem concurso público, a flexibilização da forma de ingresso, que não seria só por concurso público. E isso é gravíssimo, né? Vamos voltar à política do apadrinhamento. Para ser servidor público, você tem que ser apadrinhado, isso que significa flexibilização do concurso e o fim do RJU. Nós temos também a criação das carreiras de assessoramento e liderança, eu acho que é isso, liderança e assessoramento. Não está claro como é que vai ser a forma de ingresso, mas já está claro que essa liderança e assessoramento, esses cargos, vão ser destinados a cargos estratégicos e técnicos, ou seja, abriu geral, né? É possível você ter esses cargos, que a gente não sabe como vai ser a forma de contratação, de forma generalizada. Existe a questão do período do vínculo, que é um período de experiência para você ser nomeado servidor público, que é uma coisa estranha, você está prestando serviço como servidor público, mas não foi nomeado ainda. E nesse período de experiência, que para as carreiras típicas de Estado será de 2 anos, você, né, não tem nada, você ainda nem é servidor público, você vai ter que... Como é que você vai fazer para resistir às pressões, para poder, no final, ser nomeado ao final desses 2 anos? Tem a questão da redução do salário inicial, como é que se pretende valorizar ou dar eficiência, desvalorizando o servidor público de maneira geral. A redução, né, do número de carreiras, você faz um concurso genérico que serve para vários tipos de cargos. Enfim, é a desorganização total do serviço público. O que chama a atenção, Alexandre, é que essa reforma administrativa chega ao Congresso em um momento onde, mais do que nunca, a atuação do Estado e o trabalho do servidor público tem se mostrado fundamental para que sejam minimizados os efeitos da pandemia no país. A Covid-19 tem deixado evidente a importância do funcionalismo aqui no Brasil. Pois é, no momento em que a sociedade brasileira e o mundo inteiro, né, começa a reconhecer a necessidade de serviço público de qualidade, de investimento em serviço público. No Brasil, né, o reconhecimento da importância do SUS, a importância da pesquisa das instituições públicas, né. O governo brasileiro, na contramão disso, ele vem no sentido, mais uma vez, de precarizar ainda mais o serviço público. No momento em que o mundo começa a discutir a possibilidade, né, de taxação das grandes fortunas, bom, porque a questão é fiscal, não tem dinheiro, não é isso? Bom, então vamos tentar ter mais dinheiro? Como é que se faz isso? Recolhendo impostos daqueles que hoje não pagam e que deveriam pagar. Então, na reforma tributária que a gente vê no Congresso Nacional, não tem uma linha para você reorganizar a carga no sentido de cobrar daqueles que realmente deveriam pagar impostos e não estão pagando no Brasil. Você tem a distribuição de lucros e dividendos para os donos de empresas e tal, que é absolutamente isento de imposto de renda. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. A Estônia tem isso só, e o Brasil, mais nenhum lugar. Então, tem espaço para você incrementar a arrecadação e valorizar
e investir no serviço público de qualidade. Mas, como eu já disse antes, o importante, né, e até de uma forma extemporânea, o mundo está mudando essa direção, o Brasil vem no sentido de aprofundar as reformas neoliberais para atacar o Estado, de minimizar o Estado, portanto, em prejuízo à população. O que é mais impressionante, Alexandre, é que a reforma não toca naqueles que são verdadeiramente privilegiados no serviço público, que é o judiciário, os militares, os parlamentares, ou seja, ela só toca na base da pirâmide do funcionalismo. O governo sabe bem com quem não pode mexer, né, Alexandre? Mais que isso, Anderson, é uma política deliberada do governo de privilegiar algumas categorias, né? Sobressai aí o tratamento diferenciado dado aos militares. Os militares ficaram de fora praticamente da reforma previdenciária, ganharam aumentos, há investimento na pasta como se não houvesse nenhuma crise fiscal, retira-se dinheiro da saúde para colocar na defesa, isso é uma política de governo, né? E realmente, quando se fala em privilégio ou distorções no serviço público, essas distorções estão especialmente concentradas nos membros de poder, né? Que são os parlamentares, os juízes, procuradores do Ministério Público. Eu não estou dizendo com isso que militares, parlamentares, juízes, procuradores não são carreiras importantes ou que seja uma farra, todo mundo ganha acima do teto, não estou dizendo isso. Mas as distorções, elas se concentram especialmente aí, os parlamentares com diversas verbas de gabinete, os juízes com vários penduricalhos, enfim, o fato é que extrapolam em muito o teto constitucional. Não sei por que até hoje, né, não se conseguiu ainda impor esse teto. Mas o importante é que isso demonstra que o objetivo do governo não é atacar os problemas. Existem problemas sim no serviço público, mas não é essa a preocupação do governo. A preocupação do governo é única e exclusivamente em transferir a prestação de serviços públicos para a iniciativa privada. Esse é o grande objetivo do tal do chamado mercado, que esse governo, cujos interesses o governo atende cotidianamente. Qual seria a reforma ideal na visão de vocês do Sindifisco, Alexandre? O que realmente precisaria ser modificado no serviço público, na sua opinião? Bom, eu não sei exatamente qual é a reforma que é necessária, né? Isso é consequência, inclusive, da falta de diálogo, falta de debate, né? O governo tem um propósito, que não é um propósito com espírito público, apesar das palavras bonitas, das intenções alardeadas. Por isso ele não abre debate, portanto a gente não pode discutir. Mas com certeza o serviço público precisa de reformas no sentido contrário do que essa reforma vem trazendo. Que é necessário no serviço público, eu posso apontar aqui a necessidade de diminuição dos cargos de livre nomeação, dos cargos de confiança, porque é aí que a gente vê a influência do poder político ou do poder econômico, vide as rachadinhas. É necessário que se estabeleçam planos de carreiras para as diversas carreiras no serviço público, para que as pessoas tenham um horizonte de evolução na sua atividade profissional. É preciso ter transparência em todos os níveis de governo, transparência nos atos intragovernamentais e intergovernamentais. E essa reforma vem na contramão disso, vem na interposição de uma organização social, que a gente sabe, a gente vê nos noticiários, todas as polêmicas que essas organizações sociais estão vendo aí na questão aí dessas prisão de governadores, todas essas OS envolvidas aí, uma série de maracutaias. Então, essa reforma vem no sentido de aprofundar esse modelo que está dando errado. Então, a gente precisa de mais debate, mais diálogo. Os servidores públicos não são contra debater os problemas no serviço público. A gente pode encontrar soluções que atendam ao espírito público, à população. Esse é o objetivo, mas não tem diálogo justamente porque não é esse o objetivo da reforma. Agora, vocês lá do Sindifisco têm se organizado com outras entidades sindicais para combater essa reforma, Alexandre. Vocês já abriram algum canal de diálogo com parlamentares em busca da necessária resistência a essa medida destrutiva do governo federal? Bom, em nível nacional, o Sindifisco, meu sindicato, ele integra um fórum, a FONACAT, o Fórum de Carreiras de Estado, as carreiras típicas ou exclusivas de Estado, embora a gente não saiba exatamente quem vai, de fato, compor esse núcleo,
que trabalha, né, em parceria com outros sindicatos, outros fóruns. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Move Rio, que é um movimento que engloba representação sindical de servidores estaduais, municipais, federais. E em nível nacional também, a DS Rio de Janeiro aqui, a gente integra uma frente nacional, que é a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, né? E claro, a gente está então iniciando esses contatos com os parlamentares, né? Essa frente, né, é integrada por alguns parlamentares. Agora, acho que o mais importante destacar é a necessidade da gente não se dividir e de resistir a essa proposta. Eu sei que não vai ser fácil, assim como não foi fácil a resistência à reforma da Previdência, que pode ter sido dura, mas poderia ter sido muito pior se não houvesse a resistência dos trabalhadores e dos servidores públicos em particular. Porque essa história de que algumas carreiras, né, vão se salvar e outras vão naufragar, essa é a velha tática de dividir para dominar, né? Nós temos que ter em mente que algumas carreiras podem se salvar agora, mas o serviço público como um todo não se salvará. E não faz sentido que a gente vá ter qualquer carreira com vida longa e saudável se o serviço público não for forte e tiver desbaratado. Então, também essa história de que não vai afetar os servidores atuais, só os futuros servidores, a gente não pode cair nessa história. Algumas medidas afetam, sim, diretamente os servidores atuais, mas mais do que isso, não adianta, se a gente não pensar nos servidores futuros, o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, nós vamos olhar para o lado e vai ter servidores sem estabilidade, servidores ganhando 1/3, 1/4 do que a gente ganha. Quem vai defender os nossos direitos? Nós vamos ser, evidentemente, os privilegiados, né, daqui a alguns anos, e não vai ter ninguém que defenda esses direitos, e vamos perder mais cedo ou mais tarde. Então a gente tem que resistir agora. Nós temos que resistir especialmente para defender o serviço público como um todo, o direito da população a ter serviço público de qualidade. Então essa briga vai ser ferrenha, mas nós não podemos fugir dela. Mudando de assunto, Alexandre, nós tivemos na última semana a discussão a respeito do perdão das dívidas tributárias das igrejas e templos religiosos, aprovada pela bancada da Bíblia no Congresso. Houve uma polêmica enorme a respeito desse tema lá em Brasília, com pressão do Ministério da Economia, e o presidente Jair Bolsonaro acabou vetando a matéria. Qual é a sua opinião a respeito desse tema, Alexandre? Esse perdão das dívidas afetaria demais os cofres públicos? Então, Anderson, 1 bilhão não é um montante desprezível, né? Ainda mais num contexto da alardeada crise fiscal que tem justificado a retirada generalizada de direitos da população. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, emenda constitucional do teto dos gastos, que agora vem se juntar à reforma administrativa, ambas no sentido de precarizar os serviços públicos prestados à população. Mas esse é um problema que foi criado pelo próprio presidente da República, né, na sua postura típica, né, de querer agradar as suas bases, governar para suas bases eleitorais. Há 4 meses atrás, no final de abril, pressionado por alguns pastores, o presidente da República chamou uma reunião com o secretário da Receita e pediu para o secretário da Receita Federal resolvesse o problema das autuações. Isso saiu nos jornais também, o secretário resistiu a essa investida e deve ter dito para o presidente, olha, os auditores autuaram com base na legislação em vigor e não há que se fazer nada, querem fazer alguma modificação, que se modifique no Congresso Nacional. E aí eu vou fazer um parêntese, né, para você ver como as coisas estão interligadas, né? Imaginemos que a reforma administrativa tal qual foi apresentada já estivesse em vigor, né? Nós teríamos provavelmente um secretário da Receita fora dos quadros da Receita Federal, colocado pelo presidente Bolsonaro por simplesmente uma afinidade ideológica ou qualquer outra que seja. As chefias na Receita Federal ocupadas, talvez, por pessoas também de fora da Receita Federal, também com a bênção da Presidência da República. Auditores fiscais sem estabilidade no emprego ou com a estabilidade mitigada. Isso tudo dificultaria, portanto, ao órgão, né, aos auditores fiscais, ao secretário da Receita, resistir a essa investida do Planalto. Isso é um exemplo, então, de como é que algumas garantias dos servidores públicos são garantias, na verdade, para uma atuação impessoal, para uma proteção para a sociedade. Mas, fechando parênteses, a questão é que este projeto de lei, além de dar uma isenção que não existia antes, para templos de qualquer culto
em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, ele também resolve simplesmente anular todos os autos de infração, todas as autuações feitas pelos auditores fiscais. Isso é um absurdo, não se trata de anistia, de multa e juros, não se trata de remissão do tributo, se trata simplesmente de anulação. Imaginemos que agora, cada vez que a Receita Federal autuasse um grupo de contribuintes, o Congresso pudesse chegar lá e anular todas as autuações porque não gostou. Isso é impensável, não existe amparo em legislação nenhuma, e só cabe, de fato, o caminho do veto. E aí cabe às igrejas, se acham que existem irregularidades na caracterização do ilícito e tal, que façam seus recursos, apresentem os recursos nos caminhos recursais normais, dentro da Receita Federal, no próprio CARF e até na Justiça. Essa discussão a respeito de se cobrar imposto das igrejas aqui no Brasil é antiga, Alexandre. Nós sabemos bem que boa parte desses que se dizem líderes religiosos são verdadeiros mercadores da fé. Não é possível se estabelecer uma legislação que faça justiça tributária em relação às igrejas, Alexandre? A proteção para os templos de qualquer culto já existe, Já existe uma política de proteção tributária para os templos, Inclusive a matriz é a própria Constituição. Como está na Constituição, a gente chama de imunidade. Isso significa que nenhum ente da federação, União, Distrito Federal, Estados, municípios, podem instituir impostos para as igrejas, para os templos de qualquer culto. Então não está em discussão aqui a existência ou não de uma política. Eu não vejo ninguém falar sobre cancelar ou uma emenda constitucional para retirar essa imunidade. O que se pode discutir é se devemos ampliar esse benefício através da concessão de isenção, porque aí, através de lei, a isenção, não é imunidade, ampliando o benefício para as igrejas. É uma discussão a ser feita, mas devemos considerar que as contribuições sociais, os recursos recolhidos através das contribuições sociais, compõem lá os recursos da Seguridade Social, que é um direito fundamental da população também. Mas podemos discutir. Agora, o que não se pode admitir, em hipótese alguma, é que os líderes religiosos, sob o manto da imunidade tributária na atividade religiosa, enriqueçam, inclusive, através do não recolhimento de impostos que todo cidadão tem obrigação de fazer. E aí existem algumas irregularidades que, se constatadas pelos auditores fiscais, as igrejas têm que ser autuadas. Então, se um templo faz atividade essencialmente econômica que não tenha nenhuma relação com a atividade religiosa, você não pode, essa imunidade não é aplicada nessa atividade. Também é vedada a distribuição de lucros aos líderes religiosos. Se isso é feito de forma disfarçada, e o auditor fiscal constatando isso, tem que descaracterizar essa imunidade, tem que fazer o lançamento do crédito tributário, como faria para qualquer contribuinte. Alexandre Teixeira, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, e um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, o Sindifisco RJ, Alexandre Teixeira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!